falando das estratégias. Primeira estratégia para você fazer um projeto potente, como você fala, né? Você tem que entender para que serve o norte, que impacto ele vai ter. Você sabe para que serve o norte, você sabe ler o norte, usar isso a seu favor, ou o norte para você é só um elemento que a prefeitura exige e você precisa colocar lá. E aí a gente está falando aqui de conforto, né? Eu queria que você começasse a explicar para a galera, porque talvez tenha alguém que não saiba ainda, o que é o raio do conforto térmico, o que é a estratégia bioclimática, o que é esse universo aí que você tanto gosta. Mas assim, o conforto térmico, de uma maneira assim, pouco científica e pouco academicista, o conforto é basicamente a condição de você estar no ambiente de uma maneira literalmente confortável, né, para o seu bem-estar. Por exemplo, é muito difícil ficar em conforto térmico aqui em Manaus, né? Como você falou, a gente está na zona bioclimática 8, a gente tem muito sol, a gente tem muita chuva. Mas, assim, ficar sem ar-condicionado é muito difícil de ficar no ambiente, mesmo com a janela aberta, sem ar-condicionado, é muito difícil. Então, não dá para ter um conforto térmico abundante nas condições climáticas de Manaus. A título de curiosidade, para quem está assistindo também, acho que no último censo do IBGE, eu sempre falo isso nas minhas aulas, as duas piores cidades arborizadas do nosso país inteiro são Belém e Manaus. Então, você imagina, Belém, capital da Amazônia Oriental, Manaus, capital da Amazônia Ocidental, fora as nossas outras cidades irmãs, né? Mas ter Belém como a pior e Manaus como a penúltima é, no mínimo, para a gente refletir sobre isso. Eu brinco, né? Até uma cidade do sertão aparece no censo do IBGE como mais arborizada do que a capital da Amazônia. É Meu Deus, isso bizarro, é bizarro. exatamente. E aí a gente, inclusive, já entra no nosso assunto sobre estratégia bioclimática para projeto, né? Se você não entende desse tipo de coisa, se você não está presente para esse tipo de coisa, o problema é tão grave que você nem sabe que você tem um problema para resolver, né? Então, a condição de conforto é como você falou num vídeo. Qualquer pessoa é capaz de fazer um abrigo. Qualquer pessoa. Não precisa ter instrução acadêmica. Qualquer um é capaz de, se precisar dormir na rua, fazer uma cabaninha, né? Ficar embaixo de alguma coisa e aquilo ser um abrigo. Agora, você fazer um projeto arquitetônico com conforto ambiental já é um outro nível de discussão. E eu acho mais bizarro ainda o arquiteto que a gente nasceu e uma das primeiras coisas que fizeram com a gente quando a gente era bebê foi tacar a gente no sol, que a gente precisa de vitamina, aquela coisa toda, né? Bota o bebezinho até o sol das 9, não sei o quê. E quando chega na arquitetura, parece que não existe sol, parece que não existe vento, parece que não existe chuva, parece que não existe nada de condição climática, como se o ambiente ele fosse hermeticamente uma embalagem da Tupperware que você projeta ali dentro e é isso, entendeu? Não tem correlação com a cidade. Sendo que você lida com o sol todo dia, você lida com a chuva todo dia. Para você escolher a roupa que você vai usar, você lembra se vai chover, se vai fazer sol, mas na hora de fazer um projeto, você não sabe nem para que serve o norte. É um negócio bizarro, né? Como você falou. Sim. Então, conforto térmico é a capacidade de você estar bem no ambiente sem precisar ligar um ar-condicionado, ou um aquecedor, ou um ventilador, ou algo do tipo. Sim. É muito interessante sua fala e uma coisa que eu costumo falar também com muita frequência é que o problema não é o abrigo, né? Os meus pais, eles moram no abrigo. E é aquela lógica, né, do Brasil também, da autoconstrução e tudo isso. E meus pais terem um abrigo não é um problema, porque em momento algum eles pensaram em fazer arquitetura. De fato, eles não tinham dinheiro, contrataram pedreiro e fizeram.
aí tá tudo bem. Acho que o problema é quando a pessoa contrata um arquiteto, contrata um projeto arquitetônico e não ganha um projeto arquitetônico. Ela ganha um abrigo. Isso é muito sério. Isso é muito sério para a carreira do profissional, né, que está entregando o abrigo, não está contribuindo para a construção de uma arquitetura contemporânea. E eu costumo falar também que uma construção ela vai durar no mínimo 100 anos. E olha o impacto que ela vai ter no Sim. planeta e na vida dessas pessoas, né? E isso é muito, Por isso é muito louco. exemplo, falando das estratégias. Primeira estratégia para você fazer um projeto potente, como você fala, né? Você tem que entender para que serve o norte, que impacto ele vai ter. Por exemplo, alguém que está assistindo a gente aqui ao vivo, ou se você for assistir depois, você sabe para que serve o norte? Você sabe ler o norte e usar isso a seu favor? Ou o norte para você é só um elemento que a prefeitura exige e você precisa colocar lá? Ou você sabe o que é o norte porque o lado nascente é melhor e o lado poente é o pior, que isso para mim é uma fala muito rasa, né? Adotar como uma verdade Sim, absoluta. sim. Eu brinco com os meus alunos que, se for o projeto da casa da Paola Carosella, que passa o dia na cozinha, ela não vai querer a cozinha dela com poente, com carga térmica alta. Não é Exatamente. assim que funciona, né? Pois é, então a Vai, primeira estratégia bioclimática, assim, para você fazer um projeto potente é essa questão do norte. Para mim, tudo começa com o norte. Se você não entende como que ele te ajuda, você não consegue fazer um projeto com qualidade de conforto. E eu não sei a tua experiência, João, mas comigo, eu não sou uma arquiteta projetista, né? Eu costumo dizer que eu não gosto de fazer projeto, uhum, mas é porque eu não gosto de fazer projeto tradicional. Eu sempre gostei de fazer projeto conforteiro. sim, E na própria faculdade, sim. eu tive professores excelentes, mas eram professores que não tinham todos uma perspectiva da sustentabilidade. Então, eu Sim, eu era criticada por fazer projetos com palafitas, né? Eu era criticada por fazer projetos com uhum, madeira, com palha. Então, naquela época, eu entendi que eu não gosto de fazer projeto, porque o projeto que era aplaudido na época, né? Muito a coisa do vidro, ainda muita influência do internet, tudo isso, eu não curtia fazer. Então, na verdade, eu não gosto de fazer os projetos, né, até aqui, do jeito que é até aqui. Mas quando você tem uma nova uhum. perspectiva de projetos sustentáveis, aí é outra coisa, bem diferente.